Aê, Roberto, Ale! É, porque esses caras muito bonitão, não dá não, rapaz. O deixa eu Instagram ver fica como é que eu faço aqui, reclamando. porque eu fiz o convite pelo celular, porque pelo. Ah, pelo computador não rola não, cara. Só rola pelo celular. Então tá bom. Então peraí, deixa eu só dar uma arrumada aqui no negócio aqui, que a gente já conecta tudo aqui agora. Deixa eu só colocar o celular numa posição melhor, Beleza. que aí fica mais fácil. Pronto, já tem fãs seus Já aí, tem viu? uma legião de bons amigos aí circulando aí pelo Brasil, então a gente acaba sendo prestigiado por essa turma, né? Também, Que bom, mas rapaz. Que bom. Isso é muito bom. pronto, Vamos ver que... deixa eu só enquadrar aqui Beleza. agora, que acho que agora vai, acho que agora fica beleza. Show de bola. Tirar o óculos aqui, porque senão vai dar reflexo. E É, aí, fica com deixa eu. aquele reflexo lá da ring light. Exatamente. Deixa eu só fazer uma última coisa aqui. Cadê, gente? Pronto, acho que. Como é que você tá aí com o áudio aí, tá bom ou não? Tá bom, tá bom. Pra mim tá beleza. Então vamos. Deixa eu só dar uma... Pronto, deixa eu dar só uma introdução aqui e a gente já começa, tá Tá bem? bom. Pessoal, se o Instagram encerrar e a gente estiver ali falando ou respondendo alguma pergunta, né? Porque 1 hora o Instagram encerra, né? Embora o Ari já mandou para mim, disse que queria conversar umas 3 horas. Aí eu já encomendei uma caixa de cerveja. A gente não Mas esse gosta de negócio, falar, né? não, pouca coisa, né? Então, se porventura tiver qualquer coisa em aberto, aí a gente volta e faz só o encerramento. Se a gente comentar alguma coisa, tiver link, material adicional, qualquer coisa que a gente precise colocar a mais, que não dá para passar aqui pela live, vai estar disponível logo em seguida da live lá no canal Telegram da Tech Social, tá certo? No Telegram o canal é o @tech_social. Facinho de achar, certo? A gente fala duas coisas aqui no Tech Social que são muito importantes para que a gente vai bater esse papo aqui, tá certo? Primeiro que os profissionais precisam se ver, né, ver a si mesmos como uma empresa, uma startup de sucesso. E a gente chama essa startup de sucesso de Startup U. E a outra coisa que, que a gente vai discutir aqui ao longo dessa conversa, que é o mundo VUCA, né? E essa pandemia virou umas coisas pela perna para o ar. Então, assim, hoje, quando a gente pega um profissional, o que os empresários normalmente olham? O que o pessoal de RH fica falando? Eles ficam falando que eles estão olhando em torno de 20% da característica técnica do cara e 80% para a característica comportamental do cara. Então, assim, a gente está. O pessoal técnico tem que ir para o lado de humanas e começar a falar de soft skill. Por isso que no início de novembro a gente vai fazer uma masterclass chamada Sai da Caverna. Certo? Aqui a gente está mostrando se existe uma caverna, é isso que a gente está discutindo, e se existe a caverna, por que de acho a gente tem que sair de lá. Né? Então, uma vez que existe a caverna e a gente precisa sair de lá, no Masterclass a gente mostra o como. Ari, estou vendo aqui que tem gente mandando abraço de você de São Paulo, deve ter um bocado de coisa aí, um bocado de gente, um bocado de canto no país. E a primeira coisa que eu queria saber de você é o seguinte, tu andou um bocado por esse país, cara, e você trabalhou como advogado corporativo da TIM, né? Aí eu queria saber o seguinte, você está dentro de uma operadora, esteve dentro de uma operadora de telefonia há muito tempo. E essa Covid, uma das coisas que mostrou rapaz, a gente precisa estar conectado para poder sobreviver. O que é que você me diz dessa sua experiência como advogado corporativo, andando pelo Brasil todo? Enfim, o que é que você nos diz disso? Vamos lá. Primeiro, saudar a todos que estão aqui hoje, gastando um pouquinho do tempo aqui para nos escutar, né? Agradecer a Isso. você, Alberto, o amigo de longa data aí do meu início de carreira profissional e corporativa. Eu sou de Campina Grande, né? Eu sou formado em Direito, minha graduação originária é em Direito. E eu saí daqui em 99, fui para Natal, assumi uma posição dentro da TIM e virei uma espécie de gerente local, né, do estado. E daí isso abriu, foram 10 anos dentro da empresa, isso abriu um cenário muito grande. Eu brinco com todo mundo que eu saí catando experiências
em cada lugar que eu passei. Foram todo 8 cidades que eu morei pela TIM. Massa. Ao longo de 10 anos, né? Eu finalizei minha trajetória na TIM, eu estava em Brasília, em 2008, foi quando eu saí da empresa, saí voluntariamente, pedi para sair, acho que eu estava querendo... Acho que tem um pouco a ver com essa conversa da gente, eu estava querendo sair da caverna, mas era uma Pois caverna é. maravilhosa. Outra brincadeira que muita gente faz no cenário de telecom, e acho que você vai concordar, quando você trabalha com telecom, você aprende a trabalhar com praticamente qualquer coisa. Porque é um nível, é uma Por loucura tão aqui. grande e é um desenrolar tão intenso de atividades, uma se sobrepondo, a gente mal está terminando um projeto, já chega um outro. Aí, às vezes, você está terminando um projeto e alguém chega, o chefe te diz assim, cara, esquece tudo isso, que agora chegou uma nova situação e a gente tem que demandar tudo desse jeito agora. E assim, e tudo para ontem. Então, isso significa, no final Exatamente. das contas, que a gente teve que se reinventar. Antes dessa nossa, de estar acontecendo essa nossa conversa, logo depois do seu convite, e também com base nos papos que nós tivemos antes, eu fiz alguns levantamentos, algumas digressões, assim, digressões, voltando no tempo, e exatamente o que aconteceu comigo ao longo desses 20 anos, 22 anos aí que eu estou na trajetória profissional como advogado e outras atividades aí que, de repente, a gente vai ter a oportunidade de falar. O que acontece? Comunicação. O que é comunicação? Existe um conceito extremamente clássico, que é eu falar com você pessoalmente, não necessariamente... É o que a gente As está pessoas, fazendo aqui, né? mas as pessoas se comunicam desde que o mundo é mundo, desde que Exatamente. alguém conseguiu traduzir alguma coisa por meio de um gesto ou por meio de um som, né? Até um olhar, ele pode significar uma comunicação. Muita gente fala, se eu olho para minha esposa, se eu olho para o meu filho, eu sei o que é que ele está querendo. Isso é comunicação. Exato. Só que a gente Exatamente. vem numa aceleração, assim, eu não sei se lá para frente a coisa vai ser pior, até acredito que sim. Pior no sentido de mais intenso. Mas nos últimos 40 anos, eu acho que a gente vem aí numa aceleração extremamente complexa. E a comunicação, e agora falando de comunicação do ponto de vista de serviço, ela vem fazendo parte do nosso dia a dia de uma maneira extremamente profunda e intensa. Já que você falou do Covid, eu vou só trazer um dado. Assim, por exemplo, a Itália, todo mundo viu, a Itália, quando ela entrou no processo aí da pandemia, né, ali, final de janeiro, alguma coisa assim, e ela foi muito Foi rápida, né? cruel. O grande volume e aquelas cenas um pouco dantescas de carros do exército Exatamente. transportando corpos e tal. E aí você começa a pesquisar um pouco como é que a coisa aconteceu lá. Eles fizeram um lockdown muito pesado, muito intenso, até por um pouco de desconhecimento. Hoje é muito mais fácil você, talvez, os impactos desses lockdowns aí ao redor do mundo, independente da gente avaliar se é necessário ou não, mas caso venha a ser feito, a Europa está retomando tudo. O que houve na Itália, por exemplo, eles tinham, você não podia sair de casa, a não ser que fosse uma Exatamente. coisa extremamente essencial, né? Hospital, Comida, uma remédio. medicação, tudo. E existiam níveis de autorização de trânsito. E engraçado que os carros de operadora de telecomunicações, os veículos, eles tinham nível de autorização 1, que era o mais alto que tinha. Porque sem a Exatamente. comunicação, naquele momento, inclusive, e olha que a gente não estava nem falando ainda de uma coisa que aconteceu ato contínuo, que foi que as pessoas passaram a se comunicar a partir de casa. Aí Exatamente. a comunicação, essa ligação entre as pessoas por meio de serviços de telecomunicações, elas passaram a ser mais necessárias. Mas para Importantes, você né? ver o grau de importância que isso tem, em nível de Brasil também. As cidades que estavam melhor conectadas, elas lidaram melhor com esse processo de Covid. Então, assim, o ambiente corporativo, que é o que a gente vai falar aqui, quando a gente vai falar de serviços, quando a gente vai falar de gerações, como eu disse, eu fiz algumas pesquisas, existe uma geração agora, que é a tal da A geração Z. a Z, né? Ela está É, Z. no turbilhão, sabe? A anterior, que é a X, ela está num problema sério porque ela tem um pouco mais de dificuldade, por conta de um pouco mais de idade, ela tem um pouco mais de dificuldade para se adaptar, nem tanto, mas muita gente acaba passando por isso. Porém, a Z agora, ela está num dilema porque ela experimentou diretamente
ela foi educada e alfabetizada num processo, ela começou a trabalhar em outro, e agora ela já está em outro, e ela tem que lidar com a nova geração chegando de uma forma extremamente intensa, ocupando espaço, demandando coisas. Então, assim, não é fácil, mas é extremamente importante quando a gente fala de comunicação. Uma coisa que eu queria comentar é que o pessoal tem falado muito de uns desafios corporativos, né, em termos de RH, porque você está tendo um encontro geracional do pessoal no trabalho que nunca antes tinha acontecido, né? Então a gente está tendo millennials com geração Y, com geração X, com geração Z, todo mundo trabalhando junto, e são diversas gerações diferentes, né? Mindsets aí, papo de coach, toda a vida bate no papo de coach e volta, né? Porque o pessoal da TI insiste que papo de coach é bobagem, mas não é. A gente está tentando desmistificar isso, tá certo? Comunicação é uma coisa humana, cara, é de humanas, né? O pessoal da TI não fala muito de comunicação, a não ser de protocolo de comunicação de baixo nível, né? Mas é uma coisa que a gente precisa entender, precisa fazer. Muito legal esse tipo de coisa. Inclusive, a Espanha acabou de mostrar aí que já ligou o alerta vermelho novamente, né? Então, novamente, assim, está em estado de alerta. Né? E a Itália também. A Itália voltou. Ela, apesar de não estar registrando ainda, espero que não venha, mas a gente não sabe como é que vai se desenrolar. Um número elevado de óbitos, mas de casos, a coisa está explodindo. Então, Londres a Inglaterra está num processo extremamente complexo também, de retomada desse processo. E agora, talvez, assim, não é comemoração, mas vamos pensar que talvez a gente consiga enfrentar uma nova onda, uma segunda onda, de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Assim, mais organizada. Mais organizada. Hoje, assim, não sei se você lembra, lógico, você vai lembrar, mas assim, antigamente a gente tinha a história, a TIM mesmo, era uma empresa de telecomunicações, olha só. E ela sempre tentou criar canais onde a gente pudesse fazer essas reuniões, tipo a gente faz hoje pelo Zoom, pelo Google Meet e tal. Então, ela tinha linha dedicada dentro da empresa. Chegava, tinha uma TV lá de 50 mil polegadas, com um link altamente veloz e tal. Nunca que nenhuma empresa conseguiu implementar videoconferência a contento. Teve que vir uma pandemia e foi na goela abaixo. E hoje está todo mundo assim, adorando, porque você tem que olhar os benefícios. Quantas vezes eu ou você, na sua época de executivo de empresa também, a gente não recebia um telefonema e daqui a pouco você tinha que correr para o aeroporto, não dava nem tempo de passar em casa. Não, eu tenho que ir para o aeroporto, eu tenho uma reunião. Exatamente. Hoje à noite, amanhã compra roupa de baixo no meio do caminho, no shopping, quando chegar. Então, vai do jeito que você está. E amanhã você volta. E então... assim, e o pior é que às vezes você chegava lá, tinha reunião e você ficava pensando assim, rapaz, precisava eu estar aqui, né? Porque uma porrada de reunião que você diz, pô, um e-mail resolvia, né? Custo, e aí é um desgaste danado. Desgaste, cansaço. Quantas vezes... você lembra, a gente morava em Natal na época, você mora ainda aí, mas eu morava em Natal na época, e a gente ia para Recife, só tinha um voo que era 6 horas da manhã, então você tinha que acordar 4 horas da manhã e voltava no voo da meia-noite. Cara, era um negócio surreal. Ainda bem que eu tinha gás. Hoje não sei se eu aguentava não, mas se eu aguentaria, mas naquela época era desse jeito. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, assim, quando a gente fala em home office, tem umas coisas muito legais. O pessoal fala muito que a gente adiantou de 5 a 10 anos, né? Ou seja, a tecnologia estava aí, mas a gente não tinha usado, como você muito bem disse aí, a gente nunca implementou isso a contento, porque ficava sempre naquele receio, não sei como é que vai ser produtividade, não sei como é que vai ser isso. Então, assim, beleza, agora foi goela abaixo e disse, olha, tem um bocado de coisa que pode ser feita de casa, olha só, né? Então, assim, é o novo... que a gente está agora, que a gente consegue rapidamente marcar reuniões com o mundo inteiro. Não, dependendo das suas conexões, você pode marcar reuniões com o mundo inteiro a qualquer hora. Entendeu? Eu estou fazendo curso de inglês naqueles online e os meus professores nativos, eles normalmente estão morando... Eu peguei professor morando nas Filipinas, peguei professor morando, sei lá, na Austrália... Não sei, todo tipo de lugar que você quiser imaginar, entendeu? Menos na Europa. Eu fiz uma opção por professores nativos ingleses, né, britânicos, e no final das contas eu não consegui achar um morando na Inglaterra ainda. Todos estão morando fora.
Mas, enfim, o único problema é o fuso horário. Fora isso, né, não tem problema nenhum. É só acertar os diferentes horários do canto do país, mas, assim, em termos de aula, em termos de comunicação, isso transcorre numa boa. Deixa eu puxar um negócio aí, botar você na saia justa. Quer dizer que advogado também tem que sair da caverna, né, cara? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Voltando a falar da história do nosso tempo da TIM. A TIM não é ela não está me pagando para nada aqui, não, mas eu vou fazer um elogio a ela, tá? Assim, do ponto de vista eu acho que um funcionário de uma empresa privada, multinacional assim, a gente sempre tem, a gente sempre reclama do nosso empregador. Isso faz parte da natureza humana. A gente vai encontrar aqui... Cultural. Se for para a gente fazer uma nova live aqui para reclamar das coisas que a gente teve na empresa que não foram tão satisfatórias, vai ter um monte. Mas tem algumas coisas que eram fantásticas. Por exemplo, o nível de capacitação que a gente teve, eu acho que vocês da área de engenharia, eu da área jurídica mais ainda, que não era a área fim da empresa, que a gente teve na empresa, foi fantástico. Mas mesmo assim, em algum momento eu tive que sair da caverna. E posso falar aqui, com base... quando eu parti para o mercado, vamos dizer assim... Como é que eu vou te chamar? O mercado empresarial, né? Quando eu fui virar empreendedor, para mim aquilo foi uma saída da caverna. Quando eu saí da TIM, até um pouco antes, quando eu saí da TIM, eu disse que eu posso ficar 10, 20 anos na empresa. Temos amigos que estão lá há 20 anos ou mais trabalhando ainda dentro da mesma empresa. Isso é uma coisa quase que impensável hoje em dia, mas é uma empresa que tem uma cultura extremamente interessante de preservação. Não tenho como negar isso, pelo contrário, elogio. Eu saí não, mas eu preciso abrir, eu preciso ver outras coisas, porque mesmo com tudo aquilo que a empresa nos dava, eu tinha que ver alguma coisa do lado de fora, né? E aí, quando eu parti para o mercado de virar empreendedor, aí que foi uma saída da caverna, veio aquela luz na minha cara assim, eu disse, cara, onde é que eu estou? Eu saí para um ramo... porque assim, isso tem um pouco a ver com história, trajetória. Você vai encontrar inúmeras pessoas aí que tiram períodos sabáticos, né? E aí, meio que a saída da caverna para essas pessoas é isso aí. Elas vão conhecer o mundo, vão fazer trabalho filantrópico, sei lá, qualquer coisa. Você tem uma situação onde, no meu caso, eu meio que fui forçado, porque eu estava em Brasília, estava muito bem, estava trabalhando no Senado também. Foi uma outra saída da caverna que eu fiz. Eu fui trabalhar no setor público, né, no serviço público, mas com cabeça de serviço privado. Isso foi um choque lá dentro, seja para quem me recebia, seja para mim também. Mas todo mundo sobreviveu, ninguém bateu em ninguém. Ninguém morreu. E aí eu voltei para Campina Grande por uma questão pessoal. Estava 17 anos fora. E quando eu cheguei aqui, eu vi que tudo aquilo que eu fazia dentro da área jurídica e consultiva, corporativa, nada daquilo eu conseguia aplicar aqui, porque é um outro mercado, é uma outra situação. Exatamente. Talvez eu conseguisse ao longo do tempo, mas eu disse, não, cara, eu sou um pouco ansioso, eu vou tentar. E aí eu sempre gostei muito como hobby da parte de gastronomia, sempre estudei muito, vinho, cerveja, café, tudo isso. E aí eu disse, cara, vou abrir uma loja. Em Campina Grande não tem uma delicatessen com isso, então vou abrir uma loja. Estudei mais um pouquinho, fiz pesquisa de mercado, tal, fui abrir, ok, vamos em frente. Deu certo? Sim e não. Deu certo porque, do ponto de vista comercial, foi fantástico. Eu criei uma marca aqui em Campina Grande, criei uma referência. É engraçado, hoje eu preciso explicar para as pessoas que eu sou advogado. Tem muita gente que eu conheci nessa trajetória que eu tenho que explicar para eles que eu sou advogado, cara. É estranho, mas que legal. Significa que o seu trabalho com a marca foi bom. Exato. Aí depois eu disse, não, vou sair da parte de loja e vou abrir um bistrô. Vou cozinhar, gastronomia, né? Você fez curso superior de gastronomia? Não, nunca fiz. Mas como autodidata e aquele preparo que eu tive antes, aí entra a história da TIM, o quanto ela me ajudou, o quanto eu busquei, o quanto os outros espaços onde eu ocupei me deram alimento nesse sentido, eu consegui abrir um restaurante que virou referência na cidade. Entendeu? Massa. Um bistrozinho, era uma cafeteria e tal. Então, assim, empreender também foi uma saída da caverna. Deu certo financeiramente? E das grandes. Deu certo financeiramente? Não. Deu comercialmente, porque nós viramos referência. Porém,
quando eu achei que a coisa ia começar a engrenar, que seria agora esse ano, aí o que é que a gente recebe de presente? Um tal de um Uma pandemia. Covid-19. Aí eu olhei para um lado, olhei Exatamente. para o outro, já estava apanhando um pouquinho nessa parte empresarial, eu estava recebendo alguns chamados para voltar para o meu mundo jurídico e corporativo. No final do ano passado, inclusive, já estava sendo um pouco acionado nessa história. Eu disse, cara, talvez, vamos lá, é uma mensagem que eu recebi agora e agora eu preciso voltar para aquilo. E aí abrir um mundo novo para mim, apesar que era um mundo que eu já mexia desde 2012, que é o de cidade. Das empresas lá para poder reorganizar a vida, mas sem parar. Não sei se você lembra também, sempre vinha, não, a gente tem que trocar o pneu com o carro em movimento, né? Quantas vezes Exatamente. Antes, não fizemos isso tentativo? com certeza. Antes da gente começar a falar dessa sua nova jornada aí, né? O tema aí é o que é que você teria o que é que você teria nos ensinar? A gente já viu que o quanto você tem de coisa a nos ensinar pela experiência de vida, pela trajetória que você tem de vida, né? E o quanto você foi abrindo a percepção para pegar tudo que era oferecido a você. Uma das coisas que você falou aí na parte do empreendedorismo, que eu achei muito legal, é a questão do sucesso comercial ser diferente do sucesso financeiro. Totalmente. Queria que você abordasse um pouquinho aí, porque, assim, aqui no Brasil tem muito essa onda do cara que é o sonho de ser o próprio chefe, tem um certo glamour, né, que o cara diz, não preciso responder mais a ninguém, mas aí você ganha um outro chefe, né, que é talvez muito pior do que o chefe que você tinha antes, que é o seu cliente. Seu cliente é chefe, e você tem que satisfazer o cara, porque senão ele não vai comprar você ganha um chefe que é o cliente, você ganha um sócio chato pra caramba, que só que quer é o levar, governo. que é o tal do governo. Pronto. Aí, nessa experiência, fala aí um pouquinho dessa diferença comercial financeira e desse seu sócio. Eu tenho que tomar cuidado para não criar ou parecer que eu estou desestimulando o empreendedorismo. Muito pelo contrário. Minha cabeça, Certo. apesar de eu estar um pouco calejado nesse pequeno espaço agora, eu estou focando na retomada lá da minha carreira anterior e com novas vertentes, porém, minha cabeça ela não deixou de ser de empreendedor, tá? Pode Com ser até que eu certeza. não volte a ser dono de empresa, mas empreender não necessariamente você tem que ter uma PJ formal, você pode ser um consultor e você ser um empreendedor, tá? Você pode ser um startup U. E um startup, exatamente. Esse conceito é fantástico. O que é que acontece? De fato, o sucesso comercial e o financeiro, eles não necessariamente deveriam, mas não necessariamente eles caminham juntos. Só que os Certo. fatores que influenciam nisso são os mais diversos possíveis. Pode ser fatores seus, problemas seus, pode ser problema de cenário, pode ser problema de planejamento, pode ser problema de gerenciamento, pode ser tudo ao mesmo tempo. Você entendeu? Então, assim, Paulo, é complexo. eu posso fazer uma escolha perfeita do ponto de vista de ramo de empreendimento. Ok. Porém, eu não sei gerenciar. Porém, eu tenho um cenário extremamente árido do ponto de vista tributário, vamos chamar assim, que aí seria o meu sócio. Porém, eu tenho uma pandemia que chega. Porém, eu tenho uma crise econômica. Então, são vários poréns que têm que ser analisados. E, assim, se você for analisar também cases de grandes empreendedores de sucesso, bilionários hoje em dia, não é o meu caso, todos eles quebraram muitas vezes. Com certeza. Você dificilmente vai achar um cara que acertou em tudo. Que nunca quebrou. Que nunca acertou quebrou, de que cara. nunca tomou uma decisão errada, que nunca teve que ir para a cama, mas não conseguiu dormir porque não tinha como encontrar uma forma de pagar suas contas. Porque amanhã, no mês que vem já começa, amanhã já é o primeiro dia, já tem aluguel, já tem situações. Exatamente. Então, o que acontece? Qual é a mensagem que eu posso deixar com relação a isso? Quanto mais você planejar, melhor. Mas você nunca vai conseguir antecipar tudo. Tá? Isso é um fato. Primeira coisa. Segunda coisa, queira realmente fazer.
Eu acho que existe. Paixão. Você tem que querer, não adianta. Não adianta você empreender para uma coisa que você não gosta. Principalmente hoje em dia. Nós não falamos mais de empreendimentos daqueles antigos, extremamente conservadores, não. Hoje as coisas têm que ser dinâmicas. Você tem que se reinventar todo dia dentro do seu negócio. Exatamente. Você vai, porque amanhã vai aparecer, por exemplo, é, sei lá, eu sou taxista. Aí chega um tal do Uber. O que danado é Uber? Eu sou dono de uma empresa de ônibus. Aí chega um Uber. O que danado é Uber? Pois é. Peraí, quem é que deixou esse cara entrar aqui dentro da sala e ele agora está tomando tudo que é meu aqui? Você entendeu? Então, assim, você nunca vai conseguir antecipar. Você tem que se planejar. Você tem que, de certa forma, assim, você vai ter que correr risco. E vai ter que aceitar os problemas depois. Não adianta. Agora, Ou seja, por exemplo, muita gente fala assim, você tem que saber a hora certa de abrir e a hora certa de fechar. Cara, saber a hora certa de fechar é muito difícil. E não se cobre por isso. Não diga, eu devia ter fechado semana passada. você só sabe disso depois. Você só vai saber depois e assim, talvez semana passada eu estava com informação ou com análise que me levava a dizer, cara, eu preciso mais uma semana, eu preciso mais um ano. Exatamente. Exatamente. Beleza. Você errou, ok, você está com puta prejuízo. E aí, o que você vai fazer agora? E aí, velho, foi você que assumiu. Resolver. Resolver. Não tem como correr. É uma coisa... Que eu deixo essa. A cabeça tem que estar voltada para o negócio. Você tem que gostar, você tem que se planejar, mas também não se cobra ao ponto de querer antecipar tudo. Ficar doido. Não adianta. E não é fácil. Não é. Principalmente aí entra o cenário. Quando você está dentro do Brasil, empreender é louco. Você empreender aqui. Eu tenho que dizer que você é um irresponsável se você quer empreender, no melhor dos sentidos. Agora, também tem um fator, né? Quando a gente aprende a empreender aqui, cara, a gente empreende em qualquer lugar. Né? Isso é um fator. Certo? A gente empreende em qualquer lugar. Não nega você que agora... tem um projeto de ir embora do país. E quem sabe empreender, eu acho que dinheiro na Itália. Rapaz, eu vou lá. Vamos, né? vamos. Mas é uma coisa que eu queria até aproveitar desse negócio que você falou. A gente não tem muito hábito de lidar com o risco, né? Tanto que, por exemplo, a Bolsa de Valores para a gente é um negócio muito novo, né? Muito diferente dos Estados Unidos, muito diferente da Europa, que tem uma história muito mais longa que a nossa história brasileira, né? Mas, assim, a gente está sempre ligado naquele negócio, não, vou amarrar meu burro na sombra, fazer um concurso público, porque aí eu não tenho... É risco zero. Cara, não existe risco zero. Mesmo no concurso público, né? Eu tive uma live aí na semana passada com uma servidora pública e a gente vê, tem coisas ruins no serviço público também. Então não existe glamour em lugar nenhum, então tem as coisas boas e as coisas ruins. E a gente tem que pesar aquilo e ver como é que fica. Mas é essencial que a gente aprenda a lidar com o risco que está inerente ao fato da gente viver, né? Porque, a gente viver é um risco, né? Concordo. E, assim, essa cultura de serviço público, isso é uma coisa brasileira, tá? Notoriamente brasileira. Você vai encontrar, talvez, alguns cenários de outros países que têm uma situação parecida, mas nenhum deles com a dimensão que o Brasil tem e com a conotação que o Brasil tem. Você criou uma carreira aqui chamada concurseiro. Existe uma carreira, existe todo um mercado em volta dele, inclusive, de capacitação, que ganha muito dinheiro, trabalha, assim, altamente monetizado esse mercado, e as pessoas olham assim, e aí você entra depois numa outra questão, eficiência do setor público. Sempre se discute. Eu sei que é um tema extremamente polêmico, mas para o nível e volume de servidores públicos que a gente ainda tem deficiência em serviços públicos. Eu sei que a culpa não é somente do servidor. Nunca que eu estou falando isso. Você tem uma gestão em cima que não cuida daquilo. Mas você tem também uma outra camada chamada legislação. Você tem, sabe? E aí isso é uma loucura em termos de Brasil, porque isso é risco. A gente está sendo extremamente pressionado por uma mudança na legislação do serviço público para tirar algumas questões que estão lá, que foram colocadas certamente com boas justificativas, como, por exemplo, a tal da estabilidade, mas que em dias de hoje não servem mais. Não casa mais. A única coisa que existe, de fato, é um benefício
para o tal do próprio servidor, onde eu conheço, eu tenho amigos, você deve ter também, que são extremamente competentes e atuantes dentro do serviço público. A questão Eu mesmo estou no serviço público, né? Então a tá, gente vê isso todo a questão dia. da A sua gente vê isso todo estabilidade dia. com certeza não afeta o seu dia a dia. Eu lhe conheço e sei disso. Porém, você vai encontrar também outros colegas que usam toda essa bolha e não gera o que deve gerar. Aí você começa a chegar num Exatamente. ponto hoje onde você vai encontrar servidores públicos. Eu trabalhei no Senado Federal. O Senado Federal é fantástico, sabe? Um ambiente de trabalho. Você sabe quantos funcionários tem o Senado? Nunca Nem mais, ideia. sabe que nunca mais vão me deixar entrar lá, né? Mas são 7 mil funcionários. Caraca! Entre Tá. carreira, comissionados e terceirizados. São 7 mil, 6, 7 mil, gira em torno disso. Em função somente de 81 pessoas. Porque Ou seja, é uma empresa grande para atender 80 clientes. Cada senador tem em torno de 80 funcionários. Quantas empresas você conhece com esse volume? Com a folha de pagamento de mais de 200 mil reais. Você entendeu? Então, assim, como é que a gente não vai questionar o serviço público do jeito que ele está hoje desenhado? É lógico que vai. E aí entra o risco do servidor público. Ele está lá, exatamente, ele tem um direito adquirido, né, vamos chamar assim, mas em algum momento as coisas podem ser revistas. Do mesmo jeito a gente está aqui do lado de fora, o servidor diz, eu não tenho FGTS. Cara, mas você ainda quer FGTS? Você tem estabilidade? Você sabe o que é FGTS? Exatamente. É um fundo de garantia. É quase como uma estabilidade que foi te dada antes. É quase como um fundo de garantia que foi te dado antes, mas travestido em estabilidade. Você entendeu? Então, assim, é uma garantia que você tem. Então, assim, é complicado. Você tem que aceitar os riscos e tem que saber passar por eles. Exatamente. E sobre que é uma coisa importante, porque a gente não pode ficar, morrer de ansiedade ou entrar em depressão por causa disso, porque são pressões muito fortes, né? E a gente tem que começar a lidar com essas pressões, né? Beleza. Essa nossa live aqui é extremamente interessante, do quanto eu corri risco, e hoje eu estou aqui, mas minha cabeça não para. Mas eu estou vendo aqui, tem uns amigos que estão entrando aqui, o Rafael Pelon, que é um dos advogados do setor de tecnologia mais proeminentes que eu conheço. É um dos caras mais consolidados. Eu vi aqui que ele entrou, deve estar ouvindo a gente aí. Deixo o meu abraço para ele aí. Mas, para você ver, essa minha rodada pelo país, ela foi extremamente positiva, porque eu corri riscos, mas eu ganhei coisas que, se eu tivesse ficado dentro do serviço público, talvez eu não conseguisse receber. Seria, por exemplo, eu ter na minha rede de conexões pessoas como o Rafael e um sem número de outros aí, que hoje são referências. Pra você ter ideia, por exemplo, eu fiz alguns pensamentos antes, essa questão das gerações. Eu trabalhava em Brasília, na TIM, e eu tive eu lidei lá com uma menina lá, que era uma estagiária. Ela estava ali numa transição entre as gerações X e Y, tá? Ela estava ali, nascida ali, não, entre Y e Z. Ela estava nascida ali em 90, alguma coisa assim, sabe? Final da década de 80, início da década de 90. Mas ela notoriamente era da geração Y. E era engraçado, acho que foi uma referência que ficou na minha cabeça. Muita gente boa, extremamente competente a menina, ela era estagiária do RH, era quem dava suporte, eu era o gerente do jurídico da região centro-oeste e norte, e ela quem me dava suporte, tudo que eu precisava para o RH. E a gente batia muito papo, eu sempre gostei muito de conversar, inclusive de aprender com as outras gerações, com as outras pessoas, né? Massa. E aí eu conversando com ela, e ela estava num dilema na vida dela. Você falou concurso público, eu acho que esse exemplo vai ser fantástico. Ela estava num dilema na vida dela, que ela tinha acabado de passar num concurso para um órgão público de Brasília, nível médio, nada demais, mas com salário bom, né? E ela sabia o que é que eu faço. Eu continuo aqui ou eu vou para lá. Eu disse, porra, você me faz a pergunta de $1 milhão. Eu não sei exatamente o que é que você faz. O que é que você quer? Aí ela me veio com a seguinte história. Ela queria, na realidade, ser patinadora. Caramba! Aí ela disse, Ari, todo ano vem aqui um shopping lá em Brasília e recebia um rink de patinação no gelo.
E ela todo ano É. fazia um bico, ela trabalhava, mas ela dizia, eu não trabalho por dinheiro, não. Eu trabalho por prazer, porque é uma das poucas oportunidades que eu tenho na minha cidade para patinar, que é uma coisa que eu faço, ela ficar de instrutora lá, né? Aí eu disse, menina, olha, pensa comigo, você pode ser o que você quiser. Talvez, 20 Boa! anos atrás, 15 anos atrás, eu não poderia ser o que eu quisesse. Hoje você tem condição de ser. Agora, você vai ser patinador em Brasília, no Brasil, pode ser, mas entenda que talvez aqui você tenha restrições. Se você for para a Europa, Estados Unidos ou algum outro país assim, Lugar? onde você vai. Então, assim, hoje as fronteiras caíram. Então, as pessoas hoje podem ser o que quiser. A gente não precisa mais só ser médico, advogado, engenheiro ou ser servidor público. Você pode ser qualquer Exatamente. coisa e aí você corre risco. Tudo bem. Minha conversa com ela não adiantou muito, que ela virou servidora lá. Bom, mas pelo menos a discussão ocorreu. Foi um papo, mas você viu que isso ficou. Isso está há 15 anos na minha cabeça, essa história. Essa conversa com ela foi em 2005, 2006, ali, por volta, quando eu cheguei em Brasília. E eu conversei com ela. Eu disse, olha, eu não vou nunca dizer para você, vá embora do país. Faça isso ou Vá ser aquilo. Né? Não, isso é uma decisão sua, isso é um problema seu. O risco é seu, o problema é seu. Agora, para você ver como as coisas são. Ela tinha a oportunidade, e ela concordou que ela tinha essa oportunidade, mas talvez ela. Opa, rapaz, deu uma paradinha aqui. Vamos lá, torcer para o Ari voltar, que o papo tá bom demais. Ali, mandando o Ari para Itália, eu vou lá, eu vou com vocês. Opa, rapaz, que pena. O Ari deu uma saidinha, vamos ver se ele consegue voltar aqui, né? Deixa eu chamar ele novamente. Ao vivo tem dessas coisas, né? A gente termina saindo um pouco fora do padrão. Mas muito interessante essa questão do exemplo que o Ari nos deu agora, né? Muitas vezes a gente tem essa noção de que as profissões são só aquelas, né? Opa, Fala, voltei. Ari! Beleza, desculpa aí, Pronto, deve ter caído beleza. alguma coisa aqui, mas consegui Sem conectar bem. problema. Ao vivo é assim mesmo, cara. Isso é que dá a graça do ao vivo. Estava aqui comentando, enquanto você voltava, justamente essa questão desse exemplo maravilhoso que você deu aí, cara. Porque, assim, hoje a gente pode, muito mais do que no passado, certo? Olhar para dentro da gente e ver o que a gente gostaria de fazer. E uma das coisas que a Tech Social bate muito, sabe? Porque eu comecei esse negócio da Tech Social porque eu bateu uma frase, uma angústia para mim, e disse, porra, bicho, eu cansei de formar desempregado. O desempregado, para mim, entenda, não é o cara que não arranja emprego. A gente forma, os caras arranjam emprego. O problema é que o cara não se desenvolve no potencial que tem. Entendeu? E continua tendo milhões de vagas aí disponíveis para TI e o pessoal não consegue galgar os degraus para chegar nesses posicionamentos maiores para ter uma carreira bem sucedida. Né? E a gente começa a falar com os empresários, começa a falar com o pessoal e a gente começa a ver que falta aquele conceito de ser mais aberto ao risco, certo? Aprender essas habilidades comportamentais que são essenciais de se comunicar, de ser criativo, de ser aberto, de ter pensamento crítico e de ser autorresponsável, ou seja, as decisões são nossas. Se a gente fizer merda, a culpa é nossa. Qual o problema? Nenhum. Quer dizer, se você não ficar muito ruim, né, não vai ter problema nenhum. Mas assim, cara, se você não morrer, você dá um jeito de retornar. E tem que aproveitar para poder aprender com isso. Então, assim, eu vi no teu exemplo muita coisa que eu vejo aqui, às vezes, com meus filhos, né, que já são grandes, né? E às vezes você vê, cara, que aquela questão de, se você não for médico, não for engenheiro, não for servidor público, cara, não tem chance. Como assim não tem chance, né? Então, por exemplo, hoje a gente vende infoproduto, cara, de o cara que quer ensinar violão, vai lá, o cara começa a vender infoproduto e começa a viver e fazer uma coisa que ele gosta. E a gente só tem uma vida, né? A gente só tem uma, cara. E a gente ficar nesse dilema do 5x2, que é o que a gente chama aqui, 5 dias de miséria, para chegar ali, uma reza brava para chegar o sextou, né? Para dizer que tem 2 dias, e na realidade não tem nem 2 dias, porque no domingo, 4 horas da tarde, começa a Síndrome do Fantástico, que é a segunda chegando.
né? Então não dá para viver desse jeito. Então a gente tem que, muitas vezes, realmente assumir os riscos cara, eu quero. É difícil? É difícil. É difícil. Mas, pô... Mas é muito mais possível hoje do que antes. Tem Com certeza. um outro contexto. Na minha trajetória, eu também gerenciei muitas equipes, né? Então, por exemplo, eu cheguei a ter equipe com mais de 30 pessoas trabalhando comigo, né? Uau! Então, beleza, vamos lá. E aí tinha todo tipo de gente. Eu sempre gostei muito de fazer o mosaico. Eu adorava trabalhar com mosaico. Que era assim, eu tinha um advogado que trabalhava comigo, que era aquele que era excelente para a audiência, e era brigador, mas não escrevia um bilhete, não sabia escrever direito um bilhete, mas era o cara que na audiência resolvia tudo. Aí eu tinha um outro advogado que escrevia bem e que formulava tese, daí tinha um estagiário, e daí vai. E aí eu sempre conversei muito com essa turma, porque assim, a turma reclamava muito, principalmente quando você está em início de carreira, que você trabalha demais. Eu acho que essa é uma questão que antigamente a gente não tinha controle e hoje a gente tem. Da seguinte forma. E aí você entrando um pouco na nossa linha aí de falar de experiência e de deixar algum recado também. Com certeza. É o conceito de você monetizar o seu tempo. Né? É extremamente importante que você monetize. Você quer ganhar mais e trabalhar menos? Tem como você fazer. Você só precisa saber como, ser estratégico, seguir os caminhos. Por exemplo, todas as minhas transições profissionais, seja dentro da TIM, seja depois, aconteceram porque eu falei que eu queria. Eu falei para mim e falei para a pessoa que era minha gerente, meu diretor dentro da TIM, um senador em Brasília, um amigo que era dono de um escritório e eu virei sócio dele, e eu disse para ele, cara, você tem uma estrutura fantástica, só que está faltando. Você pode criar um departamento de advocacia corporativa. Ele disse, cara, pode ser, mas eu não tenho tempo para isso. Eu disse, mas eu tenho. Eu faço. Eu faço. Me chama, que eu faço para você. Acertamos as bases, 2 anos de trabalho, foi o combinado, porque eu não queria mais do que isso. Se fosse para permanecer lá, seria uma nova conversa, mas não, são 2 anos de trabalho de sociedade aqui. Fiz o meu trabalho, entreguei. Hoje ele ganha muito dinheiro com isso que eu fiz para ele, mas foi o combinado. Eu não tenho como reclamar e não vou reclamar. Então as pessoas precisam aprender a escolher os caminhos. O que é que ela quer? Por exemplo, uma vez eu cheguei para a minha diretora e disse assim, eu quero ir para o Rio de Janeiro, trabalhando na TIM. Eu quero ir onde era a holding lá, né, o headquarter agora, eu quero ir para lá. Se eu não tivesse dito isso para ela, talvez não tivesse rolado. Ela nunca tivesse percebido. Você entendeu? Ela podia ter tido o insight dela, ter dito, opa, eu acho que a Ari é o cara perfeito para essa vaga. Mas pode ser que não. Mas quando eu disse para ela, eu quero ir, eu estou me preparando para isso, e eu vou. Rapaz, não deu outra. Dali a alguns meses, houve uma mudança na estrutura, e ela me ligou e disse, olha, eu preciso de você aqui. Eu estava em Salvador na época. Eu preciso de você aqui. Quando? Ela disse, semana que vem. Aquelas coisas da... Isso é empreender. Isso é visão empreendedora. Entendeu? Certo? Você está montando o seu próprio negócio dentro do negócio dos outros. Ou seja, eu tracei um caminho, eu montei uma estratégia. Né? Ou seja, você já estava pronto para ir. Né? Só faltava chegar assim e dizer, ei, venha, estou aí. Pronto. Essa questão que eu estou trabalhando hoje, cidades inteligentes, é um tema extremamente interessante, riquíssimo, complexo. Assim, tem tudo para transformar tudo, assim, um mundo, né? Porque quando a gente fala de cidade, a gente fala das pessoas, a gente fala das pessoas morando, vivendo, da se nossa relacionando, vida. são as cidades. E quando a gente fala que as cidades podem ser inteligentes e oferecer uma condição muito melhor, talvez a pandemia chegou e está ajudando, inclusive, nesse processo. Ela está exigindo dos gestores das cidades que elas se transformem. Então, assim, eu sou um cara extremamente chato. Isso o Covid falando lá, né? Eu sou um cara extremamente chato. Você tem que estar pronto para me receber. Porque se você não estiver pronto, eu acabo. Eu não vou. Não, estou dizendo o Covid, o tal do Covid. Exato. Exatamente. Eu vou chegar e vou destruir tudo aí, se você não estiver pronto.
Aí você se prepara, não. Então você administra de uma outra forma. Então a gente tem que entender que, por exemplo, eu estou tendo que dizer para o mercado que eu voltei para o mercado e que eu voltei agora no campo de cidades inteligentes. Aí as pessoas vão dizer assim, pô, mas quem é você? Tudo bem, você precisa se anunciar. Mas o que é que você sabe? Você vai precisar mostrar. Ah, mas será que você é capaz? Você vai ter que provar. É o que o Stefano está dizendo aí. É o que o Stefano está dizendo aí. As pessoas têm medo de se vender, cara. Nós temos que nos vender. Perfeito. Nós temos que fazer nosso marketing. Né? Marketing das nossas habilidades. Mostrar o que a gente é capaz de fazer. E isso é o marketing de venda. Isso, né? As redes sociais, como outdoor, elas são perfeitas. Né? Elas, você consegue veicular. É até um risco, porque muita gente veicula o que não tem. Mas paciência, também é um risco do negócio. Você tem que saber filtrar. Eu tenho que confiar em mim, tenho que vender essa confiança. Eu tenho que fazer uma venda de elevador, um pitch ali de 40 segundos e conseguir fazer uma... Você tem ideia? Eu tô finalizando um projeto em cima de cidades inteligentes e aí, nesse processo também, eu estou fazendo um curso de capacitação em Smart Cities, né? Um pessoal de Curitiba. Extremamente rico, muito bom tal. O professor que está com o módulo nosso agora, o Renato de Castro, é um dos caras mais de primeiro nível do mundo, brasileiro. A mãe dele é de Mulungu aqui, que é uma cidade na Paraíba, mas ele é carioca, entendeu? Ele se formou em João Pessoa. E aí você vê que do nada, o cara hoje mora na Itália. É top. Altíssimo nível, de primeiro head do negócio. E aí eu tô para conversar com ele num assunto, eu tenho que dizer para ele. Posso levar um não? Pode. Ele pode não me dar atenção, ele pode me dizer que realmente meu projeto não serve para nada. Pode, mas se eu não fizer, o que é que adianta eu estar gastando com esse curso, gastando meu tempo, me capacitando, tudo, sem fazer sem botar a mão na massa. Essa venda, como o Stefano falou. Exatamente. A gente tem muito... rancor não é a palavra certa. A gente tem muito receio, porque parece como se vender era algo que não é apropriado para as pessoas. Mas, cara, só se gera riqueza se houver compra e venda. Porque produtos são feitos e têm que ser adquiridos ou vendidos para que a riqueza mude de mãos. Então, assim, cara, se a gente quer... A visão empreendedora do Startup U demanda que a gente aprenda a se vender, porque não tem nada errado com isso. A gente está vendendo o nosso tempo, as nossas habilidades. Então, assim, eu tenho que mostrar para o cara o que é que eu quero, o que é que eu sei e quais as ideias que eu tenho, porque senão como é que ele vai investir em você? Né? Exato. E vai ter que fazer isso num pitch de elevador, né? Que tem, se alguém quiser ver, isso está lá no Sebrae, é só botar pitch de elevador. Tem um estudozinho lá do Sebrae que mostra o que é. Que você tem que vender uma ideia em 30 segundos, cara. Exato. O cara tinha que vender uma ideia para o Kepler, né? Num elevador saindo do térreo até o quinto andar, que dá mais ou menos 30, 35 segundos. Né? E eles mostram como é que é essa dinâmica. Cara, aí você diz, é pouco tempo. É o tempo que você tem. Acabou, morreu. Se adequa. Existe uma questão que também eu acho que, apesar de nós termos mudanças, gerações se sobrepondo e tal, mas existe uma questão que... Algumas questões não mudam. Essa história do pitch do elevador, ela sempre vai existir. Tá? Seja no elevador, seja num café, seja numa rede social, você vai ter que fazer uma venda em 30, 40 segundos. Beleza. Uma outra que não vai mudar é assim, nada é fácil. Apesar das transformações hoje estarem acontecendo de uma maneira muito mais intensa e rápida, por exemplo, a tal das startups unicórnio, né? $1 bilhão como linha, né? Como valor de mudança, né? Você é um unicórnio a partir de $1 bilhão. Mas entenda que os caras começaram do nada, com uma puta ideia. Tudo bem que às vezes em 1 ano, 2 anos, 3 anos, você já consegue chegar nisso. Isso é inimaginável 30, 40 anos atrás, até porque não existia esses números, não existia esse $1 bilhão numa empresa que não era nada, que às vezes até é somente um serviço de internet que às vezes nem receita tem.
e às vezes ela passa a valer $1 bilhão. Então essas coisas não vão mudar. E as pessoas têm que entender que elas têm que ter um pouco de paciência. Essas novas gerações, um pouco da minha e essa última Z agora, acho que alguém falou até da Alfa aí também. É tanta coisa, tanta coisa que vai se sobrepondo. Elas têm que entender que elas também têm que controlar um pouquinho a ansiedade. Exatamente. Né? A gente não precisa esperar mais 30 anos para ficar bilionário. Não é isso. Mas porém, o trabalho duro continua existindo. Entendeu? Mas você precisa entender que você tem, citando casos de novo, né, cases. Recentemente, uma amiga de longa data, a Stephanie, ela está aí no LinkedIn, ela criou uma fintech chamada Dindim. Rapaz, a menina ralou. Eu conheço ela desde os 18 anos de idade. Ela era estagiária na TIM no Rio, na área lá do regulatório. E, sabe, uma pessoa espetacular. Pessoalmente espetacular. A gente tinha uma amizade, temos ainda hoje, apesar da distância, existe um carinho muito grande. Onde você via que aquela menina era um furacão. Ela vai dominar o mundo. E ela foi ali rapidamente e tal. Daqui a pouco, quando eu tive notícia dela, ela estava indo embora para a Jamaica, assumiu uma posição lá numa operadora de telecom na Jamaica. Eu disse, que porra você vai fazer na Jamaica? Ela disse, eu vim ganhar o mundo. Rapaz, ela teve uma vida fantástica lá, ganhou dinheiro, ganhou experiência. Que massa! Virou chefe e tal. Daqui a pouco voltou para o Rio, a gente se encontrou de novo várias vezes. Ela criou essa fintech, ela ralou, não foi fácil. Acabou de ser vendida para o Bradesco. Entendeu? A fintech dela. E ela tá, por exemplo, o LinkedIn tem uma questão lá, quando você coloca uma matéria lá, uma postagem, ela adquire um número X lá de curtidas, visualizações, ela ganha uma recomendação, né? Ganha um selo lá. E aí a publicação dela, ela já está saindo na Forbes. Ela está numa matéria da Forbes. Caraca! 5 mulheres transformadoras. A menina tem hoje... Eu digo menina porque, para mim, se tem 60 anos ou 18, para mim é tudo menina. Com todo respeito, lógico. Mas a menina tem hoje 35 anos. Pô, ela é um case de sucesso. Justamente dentro de uma geração de risco. Eu acompanhei meter a cara o crescimento do Dindim. Você conhece a fintech? Conheço a fintech, acompanhei, né? E eles têm umas ideias muito legais. E assim, eu não a conheço, né? Você já ouviu falar dela? Ela era CEO. Isso, já ouvi. Criadora da empresa. É um exemplo fantástico de uma empreendedora, entendeu? Não tem. E não tem como não trazer um exemplo como esse. Pronto. E uma coisa engraçada nesse exemplo que você falou, como hoje a trajetória da gente não é mais um subir de degraus, né? Eu vi um TED Talk lá do cara falando, a gente está como se estivesse numa árvore, né? Que às vezes a gente vai mudando de galho em galho, e para às vezes a gente ir para um galho maior, a gente tem que fazer uns retornos, uns contornos para chegar em outros lugares. Ou seja, em cada passo que a gente dá, a gente ganha vivência, ganha experiência. Então, assim, não tem como você dizer que eu vou para algum lugar e não vou aprender nada. Como assim, cara? Você vai aprender 1000 coisas, né? E se você vai para um lugar de fora, por exemplo, só aprender a cultura do outro local já é um aprendizado fantástico, né? E como a gente tem que aprender a fazer conexões dessas coisas, como o Jobs falou naquele discurso dele, né? A gente tem que pegar os pontos, os dots, e sair conectando esses pontos para justamente criar novas formas de fazer as coisas. Às vezes é uma coisa antiga que a gente diz, isso sempre foi assim. Mas por que sempre foi assim? Será que eu posso mudar? Será que eu posso fazer melhor? Né? Ei, a gente está fechando a live aqui, rapaz. Falta 24 segundos aqui, rapaz. Meteram o pau na nossa conversa. Ari, cara, foi bom demais. A gente vai marcar uma outra live para continuar essa conversa. Vamos continuar a conversa. Muito obrigado e um abraço a todo mundo, tá? Cara, foi bom demais. Muito bom.